Português, não é? Sim, senhor. Também é uma terra abençoada, Portugal. Bem-vindos, hein? Sintam-se em casa, tá bom? É um prazer ter-vos no nosso meio. Mais alguém pela primeira vez? Temos ali umas meninas também, umas senhoras. Alguém pode fazer chegar a literatura? Podem ficar de pé. De onde vêm? Ok, vêm da terras de Veracruz, do Brasil, não é? É um prazer. Nós temos aqui vários irmãos do Brasil, não é? Bem-vindos, sintam-se em casa, tá bom? Deus vos abençoe. Alguém vai fazer chegar a literatura a vocês também. Mais alguém pela primeira vez? Nós temos connosco também o Justino. O irmão Justino, fica lá de pé, faz favor. O Justino, eu ia dizer aquele jovem ali lá atrás, mais pequeno, mas não, ele é grande, o Justino. Quando fui cumprimentar o Justino, estava a pensar, podes sentar, Justino, estava a pensar como esta igreja, a Igreja Assembleia de Deus de Benfica, tem exercido influência por muitos lugares do mundo, muitos lugares. Para quem não sabe, o Justino, ele congregou connosco há uns anos atrás, há bastantes anos, ainda na rua, professor Santos Lucas ainda, não foi Justino? E depois fomos para Ernesto da Silva, o Justino veio para Portugal estudar, nós ajudámo-lo muitas vezes com os estudos, em algumas situações difíceis que ele teve, e ele licenciou-se e hoje ele serve lá em São Tomé, terra dele, ele faz parte do governo, atualmente ainda faz parte do governo, já foi ministro da Justiça ou de qualquer coisa que eu não me lembro bem, porque o Justino é advogado, e isto acaba por ser sempre influência, e de alguma forma nós temos uma parte importante na vida destes irmãos, seja em São Tomé, seja na Guiné, seja por outros lugares por onde temos enviado irmãos que vão e servem, não é? Bem-vindo, Justino. É um prazer ter-te no nosso meio, não é? O Justino tem vindo uma vez ou outra, mas nunca acerta com a minha presença, não é? Ele vem, ou eu estou fora, ou estou no outro lado, ou escalhou, não é? Por acaso, porque eu também fui de férias, não é? Os irmãos lembram-se, eu saí na quinta-feira passada, mas regressei já na quinta-feira. Espero voltar de férias, ir de férias daqui a uns dias. Outra informação importante que é, no domingo, é culto de Santa Ceia, amém? Culto de Santa Ceia. E antes de ficarmos de pé para darmos um bem-vindo todos uns aos outros, mais duas informações. O pastor Álvaro está com um grupo de adolescentes, os filhos dele, e penso que mais um ou outro, que foram ao Teen Street, na Alemanha. Eu falei com ele há pouco. O Ruben também foi com a família e com os filhos dele, também é uma catrefada, não é? Para o Teen Street. E nós vamos orar por eles. O Ruben teve algum problema no caminho, o carro avariou em Espanha, ele foi à oficina, gastou uma pipa de massa para arranjar, andou 200 km e tornou a avariar, não é? O carro está em França, há de entrar na oficina na terça-feira que vem, porque à segunda-feira os boxes em França não trabalham. Entretanto, ele, daquilo que eu sei, estava a caminho de Stuttgart e a TGV. É uma experiência, Deus tem coisas interessantes também. Para quem nunca andou de TGV, já alguém aqui andou de TGV? Não é? Eu também já andei, não é? Até dá gosto, não é? Aquilo até dá gosto. É melhor do que andar de avião. É melhor do que andar de avião, porque a gente vai logo para o centro da cidade, é tudo mais fácil, não é? E aquilo anda que se desunha também, não é? O que nos assusta é ver as coisas a passarem à velocidade que passam. Mas é uma experiência também, não é? Pronto, não deixa de ser sempre um incómodo. Eles estavam a ir de TGV, a Companhia de Seguros está em cima do assunto, e a gente ora para que eles tenham um bom tempo lá na Alemanha. Amém? Para que estas tribulaçõezinhas que vêm, porque tribulações mesmo são doenças graves e coisas, isso é que são. Isto são tribulaçõezinhas, são coisas que a gente acaba por resolver. Nós vamos orar para que o Senhor os ajude e para que eles tenham um tempo muito, muito abençoado. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos nos cumprimentar uns aos outros. Amém? Cumprimente lá o irmão que está ao seu lado. Ok. Podem voltar ao vosso lugar. Podem voltar ao vosso lugar. Podem voltar ao vosso lugar e ficar de pé, está bem? Ok. Eu vou pedir aqui ao João para vir orar. Anda cá a orar, João. Ele não estava à espera e eu gosto destas surpresas. Ele vai orar pelo Álvaro, pelo Ruben, pela família que os acompanha, para que realmente seja um tempo muito especial lá. E vai orar também pela palavra do Senhor, tá bom? Senhor Deus, obrigado por mais um dia que nos deste, Deus.
Obrigado pelo privilégio que nos dás, Senhor, de estarmos presentes em Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos tens abençoado como uma família, Senhor, como uma comunidade, Senhor, que nos apoia, Senhor, e que nos é de tanta bênção, Deus. Vem ser também agora com o Álvaro, Senhor, com a sua família, Deus, com o Ruben, também com a sua família e com todos os milhares de jovens que vão estar, Senhor, e de adolescentes que vão estar no Teen Street, Senhor. Vem, Deus, mover-te no seu meio, Senhor. Vem abrir os seus olhos, Senhor, e vem abençoá-los ricamente, Senhor. Vem depositar a tua graça, Senhor, e vem formar ali novos missionários, novos pastores. Vem formar pessoas, Deus, firmes na tua palavra, Senhor. Pessoas, Senhor, para o teu exército, Deus, e que possam levar, Deus, a tua palavra a todos os cantos do mundo, Senhor. Em nome de Jesus, vem abençoar também o pregador, Deus. Vem fazer, Senhor, dele um canal de bênção, Deus, para que não seja ele a falar, mas tu através dele, Senhor, e que nós possamos ser abençoados, Deus, pela palavra que vai ser ministrada hoje. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, João. Os irmãos podem tomar o vosso lugar, Samuel. Paz do Senhor a todos os irmãos, sempre um privilégio nós podemos ouvir a palavra de Deus. Amém? Gostaria só de fazer aqui não é bem uma introdução, é apenas introduzir aqui uma nota que eu considero que é sempre muito importante, porque de facto ouvir a palavra de Deus ela é determinante na nossa vida. Porque nós sabemos, e porventura talvez alguém nesta manhã está entre nós e não tem essa experiência, ou não tem esse conhecimento, ou ainda não passou por essa manifestação, que é uma manifestação simples, mas poderosa, que é o facto de que Deus, Ele fala. Ou seja, Deus não é um Deus silencioso, mas não é um Deus que está tão distante que nós não o possamos escutar. Nós podemos ouvir Deus sempre que nós queremos ouvi-lo. E isso não depende do nosso estado de espírito, não depende das nossas emoções e dos nossos sentimentos, não depende também de nenhuma experiência mística, depende única e exclusivamente de um ato da nossa vontade. Porque Deus, Ele nos criou com vontade, capacidade de decisão e de escolha. Muitas das vezes eu fico a interrogar-me e permitam-me, gostaria que todos prestassem muita atenção. Não é nenhum pensamento extraordinário, embora seja extraordinário, digamos, aquilo que tem a ver com as suas consequências. Se nós estamos verdadeiramente convictos, convencidos, temos uma certeza absoluta, se porventura até não temos uma certeza assim totalmente absoluta, mas temos pelo menos um palpite muito forte, temos algo que nos dá interiormente a noção, não apenas uma impressão, diria mais até uma convicção, de que Deus, na realidade, Ele existe, de que Deus, Ele é real, de que Deus ele é uma pessoa, uma entidade pessoal. No caso daquilo que nós aprendemos pela palavra de Deus, ele é um Deus trino, não apenas uma pessoa, mas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e estas três pessoas estão em concordância absoluta no sentido de se manifestarem, de se darem a conhecer, de se fazerem ouvir de tal maneira que nós possamos saber, nós possamos escutar, e por isso Deus ele nos criou da maneira que Ele nos criou. Mas voltando ao princípio, ou àquilo que eu estava a procurar desenvolver como meu raciocínio, é se nós temos essa convicção, se nós temos essa certeza, se pelo menos nós temos esse palpite, então por que razão é que tantas vezes nós não damos o lugar que deveríamos dar à expressão de Deus, à revelação de Deus, à comunicação de Deus? Porque se na realidade Deus existe, e se na realidade Deus fala, antes de tudo mais, nós necessitamos de ouvir aquilo que Ele nos tem a dizer.
Ou seja, acima de nós próprios e dos nossos raciocínios, devemos ouvir Deus. Acima das nossas emoções e dos nossos sentimentos, nós devemos ouvir Deus. Acima das opiniões das pessoas que nos rodeiam, por muito conceituadas que elas sejam, por muito instruídas e eruditas que elas sejam, acima de todas elas, está um Deus que fala. Está um Deus que convém que nós o escutemos. Porque Ele é Deus. Porque Ele se revela. Porque Ele nos deixou uma biblioteca. Porque Ele nos deixou um texto acessível à nossa compreensão. Não precisamos ser sobredotados. Não precisamos de ter uma inteligência superior para podermos escutar a simplicidade. Pode ser que em outro texto nós possamos encontrar algo que de alguma forma nos deixa um pouco surpreendidos e com dificuldade em assimilar, mas não fiquemos de alguma maneira preocupados com isso, nem intimidados ou inibidos com isso, porque na grande maioria, 99, diria eu, 9% do texto da palavra de Deus, naquilo em que nós nos encontramos, ele é de fácil entendimento, apreensão e também de aplicação na nossa vida, de tal forma que aquilo que nós ouvimos de Deus, para cada um de nós individualmente, sem necessidade de intérprete. Porque na história Deus tem, e aquilo que talvez não é por aí que eu queria entrar, mas já agora só uma pequena nota histórica. Durante muito tempo, de uma forma incompreensível, a própria igreja, ou pelo menos uma instituição que a si mesmo se apresentava como igreja, acorrentou a palavra, aprisionou a palavra, impediu que as pessoas elas tivessem livre acesso à palavra, transmitindo uma ideia que infelizmente ainda hoje se perpetua, não por causa da cultura, mas porque há entidades que estão interessadas em que nós nos mantenhamos ignorantes a respeito daquilo que Deus quer que nós não sejamos, mas sejamos profundos, não apenas conhecedores, mas pessoas que vivem na prática daquilo que Deus, Ele nos diz. É nesta manhã, uma vez mais, porque normalmente esta é a nossa tónica, é despertar em cada um de nós o desejo, o interesse, a paixão, a curiosidade, para nós escutarmos o que é que Deus, através de um livro milenar, mas que não está cheio de teias de aranha, nem é de maneira nenhuma uma peça de museu, mas é um livro perfeitamente atual, e que a presidir a ele tem uma das pessoas da Santíssima Trindade, do Deus Trino, que se incumbe de nos iluminar para que nós percebamos, entendamos e vivamos à luz da revelação suprema que Deus, Ele nos dá e que é maior do que tudo. Que cada um de nós, até porque estamos, alguns já, outros em vésperas, outros porventura por algumas razões não irão, mas é assim. A palavra de Deus não é um livro apenas para quando estamos envolvidos nas nossas tarefas diárias, profissionais, caseiras, sociais, recreativas, outras quaisquer, ou quando nós estamos de férias. Mas, na realidade, a minha interrogação não é apenas uma interrogação para vós. É uma interrogação para mim próprio. Que lugar, que importância é que nós atribuímos e damos no concreto da nossa vida à Bíblia Sagrada, que ao longo de milhares de anos tem impactado a sociedade, tem mudado as culturas, tem provocado transformação nas pessoas individuais,
tem provocado mudanças nas famílias, tem alterado regimes, inclusivamente políticos, e talvez nós ficamos a pensar que a Bíblia é algo de obsoleto, quando na realidade, se há alguma coisa que nós hoje estamos a precisar nos desafios que a sociedade nos coloca, é que nós recoloquemos no seu devido lugar, que é o da centralidade, a palavra de Deus. Deus levantou, naquilo que se chama a reforma protestante, algo que parece que é pouco significativo, mas é o ponto fundamental da estratégia de Deus. É soltar a palavra. Penso eu que foi Spurgeon que disse que a palavra não precisa de ser defendida. É preciso apenas abrir a jaula para que ela saia, porque ela é um leão, não tenham medo, não é? Mas quando ela é solta, quando ela é liberta, liberta no sentido de que ela é dada a conhecer, quando ela é proclamada, quando as pessoas a podem escutar, quando nós podemos viver nesta firmeza de que nós temos um Deus que fala e fala a nossa língua, fala em português de Portugal, fala em português do Brasil, fala em qualquer outro idioma, e mais do que os idiomas das nações e das culturas, ele fala o nosso próprio idioma. Porque algumas vezes nós falamos e não somos compreendidos. Algumas vezes nós falamos e o ruído é tanto que parece que nem nos percebemos a nós próprios. Mas a palavra de Deus, ela conhece o nosso idioma pessoal, porque Deus conhece as nossas raízes, porque Deus conhece o nosso coração, porque Deus conhece o nosso íntimo, porque Deus conhece cada uma das partes do nosso ser. E quando Ele, pela sua palavra que nós lemos, e Ele fala, o Espírito Santo, Ele coloca a palavra naquela dimensão, naquela sintonia que é possível nós entendermos, escutarmos com agrado. Agora eu queria voltar, talvez estou a ser repetitivo, mas esse tem sido um pensamento, mas se efetivamente acho que o termómetro da convicção, da realidade, da existência de Deus está no lugar que nós damos à sua palavra na nossa vida. Porque o próprio Jesus, quando pelo Espírito Santo foi conduzido ao deserto, na primeira prova a que ele foi sujeito, ele podia dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu pode não parecer, mas sou um bom garfo. Algumas vezes acho que passo mais tempo a elogiar ou a saborear ou pelo menos a pronunciar e a falar acerca dos acepipes que os portugueses têm, desde o Minho até o Alentejo e Algarve, do que muitas das vezes a ter a noção do sabor maravilhoso que é a palavra de Deus à nossa mente e ao nosso coração. Podem passar, podem colocar lá. Férias com Deus é o tema que nós estamos a abordar durante este mês. E não poderia deixar de não ser de eu tocar também sobre ele. Férias com Deus. E não há melhor forma de nós passarmos férias, como também não há melhor forma de nós vivermos o nosso tempo de trabalho, a não ser com Deus. Há coisas incríveis. Deus, Ele, nos pequenos detalhes, em pormenores que parecem, não são insignificantes. Depois nós verificamos isso. Quem está, de facto, a controlar, a dirigir, a orientar todas as coisas? Deus está lá. Às vezes parece que nós não damos por isso, mas Ele está lá. Ele está a cuidar de nós. Ele está a orientar-nos. Ele está a rodear-nos. Ele está a aconchegar-nos. Ele está a defender-nos. Ele está a providenciar para nós. O que é que nós temos e somos para lá da existência desse Deus que governa e sustenta todas as coisas? Absolutamente nada. Tudo o que nós somos, tudo aquilo que nós temos, toda a provisão é dada, é concedida por Ele. Temos mais do que razões para
nos apresentarmos diante dele com gratidão, com ações de graça, ainda pelo facto de que não apenas nós contamos com Deus enquanto estamos aqui, mas nós temos um Deus que é eterno. E a nossa vocação é vivermos com Ele para todo o sempre. É nesta manhã aquilo que é o desejo de Deus, não apenas o meu desejo e o desejo de todos os que estamos aqui, mas o desejo de Deus é que cada um de nós viva na sua companhia. Eu gosto muito do texto da palavra de Deus que nos diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus não habita. Há grandes construções em que de alguma forma a mestria, a criatividade, a capacidade humana se revela no sentido de tentarem construir um tabernáculo, um templo, uma basílica, onde Deus ele pudesse estar e que de alguma forma honrasse a Deus. Tudo aquilo que o homem pode fazer é banal. Tudo aquilo que nós fazemos é à custa do material que Ele nos deixou. Mas isso é tão pequenino ainda diante da majestade do Altíssimo. Mas o interessante, o extraordinário, é que Deus, Ele está muito mais interessado em viver em cada um de nós. E quando Ele passa a viver em nós, não me peçam para explicar, que eu não sei como é que isso acontece. Mas que Ele vive, vive. Que Ele está, está. Que nós podemos, e Deus quer que nós sejamos templos da sua habitação. Não importa onde nós estejamos, Ele está lá conosco. Não há inclusivamente lugar onde nós nos possamos esconder dEle. Ele sabe onde nós nos acoitamos, onde nós nos abrigamos, onde nós nos escondemos, ou onde nós podemos estar numa ou noutra situação ou circunstância. E aquilo que Deus deseja é ser uma presença constante na nossa vida. É por isso que para quem é de Deus, aquele que recebe a Jesus, e por causa de receber a Jesus, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E outro texto diz que são feitos nova criação. Quem está em Cristo, nova criação, nova criatura, nova pessoa Ele é. É Deus, Ele passa a viver não apenas à nossa volta, não apenas ao nosso derredor, mas Ele passa a habitar em nós. Por isso, de papo para o ar na praia, ou a fazer uma caminhada numa zona florestal, ou, digamos, a fazer a siesta, como os nossos irmãos espanhóis gostam, Deus, Ele está sempre connosco. Deus está sempre presente. E aquilo que nós queremos fazer é viver a nossa vida neste cuidado de Deus para connosco. Férias com Deus. Eu gostaria de, obviamente que isto, eu gosto mais de ir soltando-me, mas aqui para seguir alguns pontos. A verdade, o facto, é que não existe uma vida cristã em part-time. Ou seja, não existe uma vida cristã em parte de tempo. Se há um tempo para Deus, e há um tempo para mim, há um tempo para a família, todo o tempo que nós temos de profissional, de família, de férias, de trabalho, de lazer, todo o tempo é tempo em que Deus está envolvido e faz parte da nossa vida cristã. Deus deseja que nós vivamos dessa forma uma vida inteira, em que Ele constantemente está presente, e Deus não é alguém que nos pode trazer algum incómodo. Oh Deus, agora não, porque de facto aquilo que nós pretendemos é viver a nossa vida sabendo, conhecendo, tendo a experiência, caminhando no desenvolvimento dessa experiência de que Deus Ele é bom. Então importa que nós tenhamos a consciência de que Ele está sempre lá bem perto, que Ele está bem próximo, para nós vivermos a nossa vida neste conceito
de que a nossa vida toda é uma vida para ser vivida com Deus, numa relação pessoal com Ele, na sua presença constante na nossa própria vida. Não precisamos, quando temos um problema, ir a correr a algum sítio, porque Ele está ali. Não precisamos, de alguma maneira, apressarmos para fazermos algum percurso, para de alguma maneira, ou precisamos, de alguma forma, fazer uma invocação para que Deus, que eventualmente está, digamos, envolvido em todas as lides deste universo, Ele, de alguma forma, repare em nós. Porque Ele repara em todos, em simultâneo. E Ele está envolvido com a vida de todos nós. Então, não existe uma vida cristã em part-time. O Evangelho é um todo para a vida toda, em todo o tempo, contextos culturais e para a eternidade. Aquilo que tem a ver com o Evangelho no fundo é, de outra forma, dizer aquela que é a expressão de Deus. Aquele que, podemos dizer desta forma, o Evangelho é o próprio Deus. Ele é Evangelho, ele é boas notícias. Mas o Evangelho traduz aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo para vir ao nosso encontro, porque na realidade algumas vezes ficamos a pensar que somos nós que nos vamos encontrar com Deus, quando na realidade é Deus que se encontra connosco. Nós apenas o encontramos porque Ele vem ao nosso encontro. Nós apenas vivemos a nossa vida com Ele porque Ele partilha a sua vida conosco, porque Ele nos criou, nos trouxe à existência e em Jesus Cristo nos deu e quer dar a todos individualmente uma nova vida, para nós podermos viver a vida que na realidade é o seu plano e o seu propósito para cada um de nós. Portanto, o Evangelho é um todo para a vida toda. Não podemos, nem devemos, obviamente, mas penso que todos nós que conhecemos o Evangelho temos essa consciência, e eu gosto de ver o lado, digamos, positivo nesta situação. O copo nem é meio cheio, é o copo cheio, ou quanto mais cheio, melhor, desta realidade de que nós não temos, obviamente, eu sei que há algumas pessoas, e o Evangelho não é isso, não é um cardápio, não é uma emenda, em que a gente chega lá e diz, olha, isto não gosto, não, aquilo eu não gosto, não. Obviamente, isto pode acontecer na gastronomia, mas em relação ao Evangelho, o Evangelho é um todo. E quando nós tentamos descartar uma parte, nós estamos a mandar tudo ao mesmo tempo, porque cada parte do Evangelho faz parte de um todo. E esse todo é para nós vivermos na totalidade da nossa própria vida. E é isso que Deus Ele nos chama, durante o período em que nós estamos envolvidos nas nossas tarefas diárias, profissionais, como também no nosso período de férias. No trabalho, em férias, em família, sozinhos ou acompanhados, o nosso tempo, a nossa vida, as nossas circunstâncias e situações, as nossas escolhas, as nossas responsabilidades, os nossos programas são para ser vividos na consciência de que Deus, Ele, está lá. E eu gostaria de chamar a vossa... antes disso, já agora, desculpem lá. Eu gostava de ler para vocês algo que eu retirei de uma obra, que eu posso dizer qual é. É uma obra de um autor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller. E uma obra que eu li, a última que eu li recente dele, que é o Evangelho na Vida, e em que ele escreve o seguinte: o cristianismo não é simplesmente um conjunto de crenças a serem mantidas a fim de salvar a minha alma individual. É também uma interpretação e um modo distinto de entender tudo no mundo. Ele traz uma perspectiva diferente sobre a natureza humana, o certo e o errado, a justiça, a beleza e o caráter. Se você acredita que o universo surgiu por acaso, em oposição a ser criado por um Deus amoroso e redentor, então precisará ter uma visão diferente de cada uma dessas questões fundamentais. E elas determinam como você vive a sua vida diária e como você executa o seu trabalho e pensa sobre ele, ou você vive o seu descanso, acrescentei eu agora. O facto
é que todo o trabalho precisa ser realizado e todo o descanso também com base em alguma cosmovisão. Por exemplo, se você acredita que este mundo é tudo o que existe e, portanto, todos os valores morais são relativos e não há vida após a morte, essa compreensão terá um efeito sobre como você realiza o seu trabalho. O problema surge para os cristãos quando ingressam em um mundo profissional que está operando de acordo com cosmovisões diferentes. A tentação para eles é simplesmente mergulhar nos locais de trabalho e também de recreio e de lazer, dominados por essas cosmovisões, e conduzir a sua vida profissional de acordo com os paradigmas reinantes, sem refletir sobre as implicações do Evangelho, de como podem eles realizar o seu trabalho sem distinção cristã. A Bíblia, e este agora é o ponto importante para nós, o resto foi, digamos que, o contraste. A Bíblia nos diz que Jesus precisa ser o Senhor de todas as áreas da nossa vida e não somente da nossa vida privada. O Evangelho deve moldar e influenciar as motivações, as maneiras e os métodos pelos quais executamos toda a tarefa na vida, inclusive o nosso trabalho e o nosso descanso. Deus é tanto importante para o nosso trabalho, como Ele é importante para o nosso descanso. Na realidade, o Deus que nos criou com a capacidade de trabalharmos é o mesmo Deus que nos criou com uma dimensão da qual faz parte também o descanso. E Ele nos dá a representação disso mesmo, quando Deus, ao criar, durante 6 dias, Ele fez e recriou toda a terra, e ao 7º dia Ele descansou, para que de alguma forma nós pudéssemos com Ele aprender que tudo isso faz parte da nossa vida. E alguém poderá dizer, mas isso é muito banal. Bom, é muito banal para vocês. Para mim, descansar sempre foi uma dor de cabeça. Eu tenho uma enfermidade, uma doença que se chama trabalhólico. Então a situação é que eu, se não estiver a trabalhar, acho que alguma coisa está errada com a minha vida. Mas pronto, já estou a mudar, porque eu acho que com a velhice as coisas começam a ficar um bocadinho mais equilibradas. E, portanto, mas aqui o que importa não é a minha maneira, mas é aquilo que o próprio Deus ele diz. Mas gostaria agora de passar para este texto de Tessalonicenses, que diz, e que o Deus da paz. Ok? E vamos ficar só em primeiro lugar por esta declaração, o Deus da paz. Gostaria que cada um de nós pudéssemos pensar, pudéssemos de alguma forma refletir acerca de uma declaração que é tão simples, mas que é chave para a nossa vida. E que o Deus da paz. E eu poderia dizer assim, então, mas o que é que eu posso dizer mais sobre o Deus da paz? Em primeiro lugar, se Ele é Deus da paz, significa que em determinadas alturas na nossa vida nós podemos viver ameaçados pela falta de paz, pelo conflito, pela tensão, pela ansiedade. Podemos também considerar que existem ladrões da nossa paz. Isto agora é um bocado difícil de eu entrar em determinadas áreas, porque alguém poderá dizer, bom, está a falar para mim. Mas antes de estar a falar para vocês, eu estou a falar para mim. Ou mais, melhor dizendo, antes de Deus estar a falar, melhor dizendo ainda, quando Deus fala para todos. Ok? E quando o escritor, que é o apóstolo Paulo, está a escrever esta carta aos Tessalonicenses, que agora é uma carta aos de Benfica, ia dizer aos benfiquistas, mas não, é aos de Benfica, porque não é apenas, é para todos, é aos de Benfica. Ele está a dizer, e que o Deus da paz. Deus é um Deus de paz. Deus é o Deus da paz. E
E não há outra forma de nós vivermos a nossa vida, particularmente em férias, mas também no trabalho, do que nós vivermos na paz do Deus da paz. Não é uma paz fruto daquilo que nós podemos criar, que nós podemos construir, daquilo que nós podemos edificar, embora nós possamos ser participantes, porque quando nós estamos envolvidos com o Deus da paz, nós tornamos-nos pessoas em paz e pessoas da paz. E as pessoas à nossa volta, elas percebem essa paz e não há necessidade de nós verbalizarmos, porque a paz que reina em nós, de alguma maneira, ela se exprime. Ela acaba por, de alguma forma, muito mais do que o perfume que nós podemos utilizar, e que de alguma forma é uma fragrância que pode chegar às pessoas. A realidade é que a paz de Deus, que diz a Sagrada Escritura, excede todo o entendimento. E Jesus Cristo, ele numa determinada altura teve o cuidado de dizer ainda: deixo-vos a minha paz. Porque Jesus, enquanto viveu entre nós, ele viveu sempre na paz. Ele viveu sempre envolvido e transmitindo paz. E aquilo que Deus quer é que nós vivamos a nossa vida na dimensão de uma paz, que é uma paz que se manifesta no sobrenatural, no natural, mas que é resultado do sobrenatural de Deus agindo na nossa vida. É nesta manhã a minha oração e aquilo que o texto bíblico ele corrobora é que cada um de nós esteja aqui inundado pela paz de Deus. Há muitos ladrões da paz. Jesus Cristo, ele disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E se há algo que ele procura arrancar da nossa vida, se há alguma coisa que ele procura desalojar do nosso coração, se há alguma coisa que ele procura roubar da nossa vida enquanto filhos de Deus, é a paz. Mas em Jesus, no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nós temos uma fonte inesgotável de paz. E quero-vos dizer que nós podemos ir para férias, mas se não formos para férias na dimensão da paz que só Deus pode fazer, as férias não vão trazer qualquer tipo de descanso ao nosso corpo, ao nosso coração, à nossa mente, porque andamos demasiadamente preocupados com as coisas desta terra e com inimigos que nós não podemos vencer, mas Deus, que é Deus de paz, Ele é suficientemente poderoso para vencer. Não sabemos quando vai, porque muitas vezes na paz nós queremos que as coisas aconteçam não em paz, mas que aconteçam a correr. E por incrível que possa parecer, há tanta coisa fútil. Há outras coisas que não são fúteis. Há tanta gente a chatear-nos a molécula. Vamos agora usar assim uma expressão. Tanta gente. Há tantos candidatos a pisar-nos nos calos. Há tanta gente que se move, que a gente às vezes nem percebe muito bem qual é, e depois fazemos as nossas conjecturas. Somos todos muito psicanalistas, doutora Bertina, psicóloga. Mas acho que muitas vezes nós depois dizemos, não, ele está a fazer isto por causa disto, ou ela está a fazer isto por causa disto, ou por causa daquilo, e estabelecemos a nossa estrutura, a nossa compreensão, e ficamos porque, pelo menos, parece que entendemos a situação. Mas, na realidade, há muitas pessoas, e dessas pessoas todas, há uma que se destaca. Não é o diabo, não. Somos nós mesmos. Que muitas das vezes fazemos parte da equipa. E quero-vos dizer que uma das coisas mais difíceis, eu às vezes, eu tenho que vos dizer que algumas vezes eu já tenho dito, bom, vou desistir. Não vale a pena. A minha argumentação não chega. Algumas vezes perco a molécula, também perco a coisa, né? E depois, para tentar pôr paz, começa aos gritos. E também não vai a parte nenhuma, não é? Não vai, porque não se consegue dessa forma. Porque de facto, a falta de paz, de sossego, de tranquilidade, de descanso, que ameaça a nossa alma.
Há hoje pessoas, dessas pessoas, algumas vezes eu faço parte, ou alguns de nós podemos fazer parte, vivem assolados por situações que nos acometem e que perturbam a nossa vida. Perturbam a nossa vida. De repente a gente dá-se conta e diz assim, mas por que razão? Há outras pessoas que têm uma personalidade eventualmente distinta, mais segura, mais distante, mais sábia, mais entendida, e conseguem manter esse seu controle. Acho que também disso tudo faz parte a intervenção, embora aquilo que tem a ver com a intervenção divina excede tudo mais. É nesta manhã que a paz de Deus reine em cada um de nós. Primeiro, porquê? Porque já não há nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Ok? O princípio da paz tem, antes de tudo mais, a ver com o nosso relacionamento com Deus. E que o pecado não infete, contamine, ou seja, aquilo que está errado. Porque talvez as pessoas dizem, mas pecado... É tudo aquilo que tem a ver com desviar-nos do plano e do propósito de Deus é pecado, porque pecado é errar o alvo. O alvo de Deus para a nossa vida não é que nós vivamos em conflito connosco próprios, dentro de nós mesmos, que nós vivamos desajustados interiormente. Claro que algumas vezes é necessário algum trabalho de aconselhamento pessoal, mas também de nos rodearmos da palavra de Deus e deixarmos que a palavra de Deus ela nos aconselhe, nos guie e que nos coloque no caminho certo. Felizmente, sem dúvida nenhuma, Deus não desiste de nós. Tem uma paciência. Eu iria dizer, é Deus, mas não é falta de respeito. Não é? Tem uma pachorra. Tem uma longanimidade. Longanimidade significa que tem um ânimo. Olha, eu tenho pavio curto. Vocês sabem o que isso quer dizer, pavio curto. Agora que estou a dizer, com a velhice a coisa já está. Mas como eu estou a ficar surdo, há muita coisa que eu não ouço. E eu já agradeci a Deus por já não ouvir, ou seja, que há muita coisa que eu não ouço, pronto. Passa à frente. Mas a realidade é, em tudo aquilo, há tanto agente a querer perturbar-nos. Através dos ouvidos, através dos olhos, através dos sentidos. Mas eu gostaria que nesta manhã, apenas até só o início deste texto, tão simples, e que o Deus da paz. E que o Deus da paz. O Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que governa o universo. O Deus que conhece tudo a respeito de tudo. O Deus que conhece em todo detalhe, toda a situação de malignidade que possa existir. O Deus que conhece toda a nossa estrutura. Que conhece todos os nossos... Esse Deus é o Deus da paz. E quer que nós vivamos em paz. Que nós durmamos em paz. Eu vou ter que dizer, esteja um chefe chato, deixa que a paz de Deus tome conta do teu coração. Não há melhor maneira de resolver o problema com um chefe chato do que entregar ao cuidado da paz de Deus. Oh Deus, lida tu com ele. E nós ficamos bem. Deus está no controle. Deus está na direção. Temos um vizinho que é eu já tive, eu estou a dizer coisas porque já passei por situações como essa. Já tive inclusive uma situação que um advogado disse, olha, melhor é você desligar-se da situação, fizeram-lhe mal, mas é melhor porque senão a coisa ainda pode ser pior. Pronto, tudo bem. Fiquei em paz, ele também está em paz e portanto, há tanta situação na nossa vida que vem contra nós, que nos procura afetar. E há melhor do que, não é aspirina, deve ser outra coisa, para medicamentos, olha, do caminho errado. Mas melhor do que tudo isso é a paz. Eu não estou a dizer que um vale desperto não faz bem às vezes à noite para dormir, mas melhor do que tudo é o sono que Deus dá àqueles que são os seus filhos. O sono dos justos. A palavra de Deus diz, e que o Deus da paz
Ele próprio. Gosto muito nesta tradução, porque não é outro, é Ele próprio. E que o Deus da paz, Ele próprio, vos torne puros de uma forma integral. Eu estava a ouvir o pastor António Gonçalves a falar sobre a reconstrução dos muros em Jerusalém. E estava a associar a este texto da palavra de Deus, tem a ver com a mesma situação. Deus não nos quer em pedaços. Deus não quer que a nossa vida seja um amontoado de entulho, como dizia o nosso pastor. Deus quer que nós sejamos pessoas inteiras, não com fraturas, não com fissuras na nossa vida, não com partes derrubadas na nossa vida, mas que nós sejamos pessoas inteiras na totalidade do nosso ser, e essa inteireza da nossa vida é resultado do Deus que não é um Deus partido, não é um Deus fragmentado, é um Deus que está na sua inteireza, de uma forma coerente e absoluta, a lidar com a nossa vida, para que nós sejamos inteiros. A fragmentação na nossa vida é alguma coisa terrível. Partidos interiormente, destroçados interiormente, desconjuntados interiormente. Uma parte, e depois a situação de que inclusivamente algumas partes da nossa vida estão instáveis, ameaçam ruir de um momento para o outro. Mas a grande realidade que a palavra de Deus ela nos aponta é que o Deus da paz, Ele próprio, vos torne puros. E a pureza é um elemento essencial na nossa vida, para que nós vivamos nessa segurança, nessa solidez que Deus quer, porque elementos que de alguma forma não têm a consistência daquilo que Deus quer que sejam os materiais da nossa vida, eles podem ruir de alguma maneira, ou eles podem afetar a estabilidade e a solidez da nossa construção. Aquilo que Deus deseja é que algumas pessoas elas têm medo da pureza. Eu algumas vezes tenho alguma dificuldade em falar, porque fico a pensar o que é que as outras pessoas estão a pensar quando eu estou a falar sobre isso. E algumas pessoas e tal, em relação à pureza, eu não posso... Há uma imagem do cristianismo que tem a ver com a minha adolescência e juventude, e portanto eu estou mais ou menos, não é bem traumatizado, mas mais ou menos. Era um cardápio de que não faças isto, não faças aquilo, mas pureza é muito mais do que isso. Pureza é a nossa identidade com aquele que é santo, aquele que é bom, aquele que é glorioso, aquele que tem o melhor, a totalidade, aquele... Pureza, muitas vezes, para nós são situações... Fica sempre a pensar, mas a minha mulher não está presente, é complicado, não é? Eu às vezes parece que estou tão bem, e ela descobre sempre uma nódoa num sítio qualquer. Eu disse, ai Senhor, às vezes até... Ainda ontem era a festa de anos dela, e eu esqueci-me de pôr o cinto, e ela tinha-me dito, tens de pôr um cinto. E eu... esqueci-me, só quando cheguei à casa dos meus compadres é que disse, ai, o cinto. E depois disse, ó Deus, faz com que ela não veja. Senão ela ia ficar aborrecida. E depois, passando um bocado, olhou para mim e vai assim, não, tu não puseste cinto. Pois não, desculpa, esqueci-me. Felizmente o meu compadre disse logo, está lá descansado que eu arranjo-te um cinto. Eu disse, pronto, já salvaste o meu casamento hoje. Mas a realidade é que muitas das vezes, quando nós falamos de pureza, para voltar novamente à situação, temos uma visão muito reduzida, muito pequenina. Pureza é assim... Não, pureza é a identidade com Deus, no seu amor, em tudo aquilo que Deus é, no seu trato. E ou seja, o que nós temos que ambicionar e desejar é que a pureza de Deus ela esteja nas nossas vidas, com caráter como Deus quer que nós tenhamos, com inteireza na nossa vida. A forma mais bonita desta pureza é relacionamentos. E toda a Bíblia para mim tem a ver com isso, com relacionamentos. Quando há alguma coisa na nossa vida, a relação ela perde. Ali qualquer coisa que é impuro está a prejudicar a nossa vida. Mas aquilo que Deus pretende, e é aquilo que Deus... Olha, se eu me tentar purificar a mim próprio, vai dar asneira. Vai dar asneira. Conheço muita gente afetada na cabeça porque anda a tentar policiar-se a si próprio, e lá está a tal situação, anda com o algodão branco, só cria problemas.
Se nós tentarmos consertar os outros, então o desarranjo ainda vai ser maior. Vamos provocar ainda mais estrago, porque estamos a tentar consertar nos outros aquilo que Jesus ele disse, olha, não repares no cisco que está no olho do teu irmão quando tu tens uma trave no teu. Então, em termos de pureza, e é tão complicado na nossa vida, porque somos atreitos, é por isso que eu cada vez gosto mais da Bíblia. Porque mesmo até perante discípulos, como era o caso de Pedro e o caso de Tomé e outros, Jesus tinha uma atitude para com eles que disse, Senhor Jesus, mesmo, só tu. Porque ele via aquilo e ele não estava a mentir, nem estava só apenas a falar em termos de fé. Era mesmo aquilo que ele via. Às vezes é tão difícil da nossa parte. Ou seja, sabe o que é que... Eu vou dizer, eu vou ser franco, pronto, eu agora vou dizer. Sabe? O que é que me parece algumas vezes em relação a nós? É que nós só vemos o que está torto. Em nós. E perdemos um tempo horrível, tivemos um tempo enorme para não agradecermos a Deus aquilo que está direito. Estragamos tudo. Comprometemos tudo. Mas sabe que eu aqui... Olha, irmão, dê graças a Deus por aquilo que Deus já fez. E agora deixa Deus fazer o resto. E a mesma situação acontece com os outros à nossa volta. Dê graças a Deus por aquilo que Deus já fez nele. E agora continua a confiar em Deus para aquilo que Deus vai fazer nele. Porque o Deus da paz, Ele próprio, vos torne puros e Ele tem este propósito. Não somos nós que coagimos a Deus, somos nós que nos disponibilizamos diante de Deus. Para que Deus faça em nós aquilo que Ele quer. Não fiquemos demasiadamente tempo presos à realidade de que nós estamos impressionados com esta ou aquela. Vamos confiar em Deus, o Deus da paz, que torna puro aquilo que é impuro. E dizer, Deus, faz em mim aquilo que tu queres, reconstrói em mim aquilo que tu queres, envolve-me nessa construção, como dizia o nosso pastor, porque ele também nos chama a tomar parte nisso. E diz, e que todo o vos torne puros de uma forma integral, e que todo o vosso ser, e eu gosto. Também se não gostasse, Deus também estava a dizer assim, o problema é teu. Eu gosto, Deus, estás certo. Então eu é que estou a dizer a Deus aquilo que é e não é. Não. Mas a palavra de Deus, ela diz, e que todo o vosso ser, espírito, alma... E o corpo também interessa a Deus? Interessa. Sabe o corpo? Não. Se o corpo, a gente... Não. Espírito, alma e corpo. Somos uma unidade. Acho que só agora, mais recentemente, é que os homens estão a descobrir isso, não apenas em relação a si próprios, eu já não vou chegar lá, mas em relação a tudo aquilo que tem a ver com o nosso sistema em que nós vivemos. Tudo faz parte de um todo. E hoje nós somos uma geração privilegiada, porque temos a noção de que quando Jesus voltar, Ele vai precisar mesmo, ou ele não vai precisar, Ele já tinha dito que ia fazê-lo. A gente agora é que vê que é, de facto, preciso por causa daquilo que nós estragamos. Porque hoje estamos muito alarmados com o lixo que nós produzimos na Terra. Mas vocês sabem que a gente só produz lixo na Terra porque tem muito lixo cá dentro. A gente deve cuidar da natureza e não deve estragar a natureza e devemos ser bons mordomos. Mas aquilo que nós fazemos em relação ao que está de fora, também é aquilo que nós temos que fazer em relação àquilo que é de dentro. Ou seja, o lixo é para ser desalojado da nossa vida, lançado fora, e Deus ele tem um bom aterro para isso. Nas profundezas do mar, Ele coloca lá uma tabuleta, como dizia o pastor Alfredo Machado, é proibido pescar. Então nós podemos viver o nosso tempo de férias descansados e tranquilos, porque na realidade todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se mantenha plenamente sem culpa até ao dia em que nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Deus que vos chamou é fiel e tudo fará para vocês. Amém? É este o Deus que nós queremos ter quando estamos a trabalhar e que nós queremos levar em férias. Porque não há melhor companhia, não há melhor descanso que nós possamos ter. E já agora para verem que de facto era verdade, mas eu vou ter que passar isto era giro ter que falar, por causa de um cartaz que anda aí, com um orangotango e depois a menina a fazer o mesmo, pronto, mas eu vou passar à frente.
Agora ele não quer passar. Estou a carregar no sítio errado. Este também era assim, vais passar, cuidar da natureza, tal, era isto. 2 temas interessantes para o período de férias. Em termos de, para lá da leitura bíblica, orar pela janela 1040, por todos os países onde há perseguição religiosa. Não nos esqueçamos dos nossos irmãos que sofrem por causa da perseguição. A outra situação é a janela 414, e tivemos aqui as crianças. Oremos pelas crianças da nossa escola dominical e pelas crianças ao redor do mundo e daquilo que Deus está a fazer. E era só querer terminar com este bocado, com este boneco. É um mau conselho ir assim para férias, a carregar um peso destes em cima dos ombros. Para nós descansarmos, eu já não sei, não vou conseguir com certeza encontrar o papel onde eu tinha isso. Hoje estou muito confuso. É assim. Lembre-se, um cristão não é somente alguém que admira Jesus. Eu acho muito interessante este pensamento, também é do Timothy Keller. Lembre-se, um cristão não é somente alguém que admira Jesus, imita Jesus ou obedece a Jesus. Um cristão é alguém que descansa no trabalho consumado de Jesus e não no seu próprio. Depois ele diz, precisamos ter esse descanso espiritual profundo, ou então experimentaremos um cansaço que férias e feriados não conseguem curar. Você não será capaz de relaxar mesmo quando deveria estar descansando. Muitas pessoas colocam uma pressão enorme no trabalho para que seja satisfatório, lucrativo e gratificante. Somente se obtivermos o profundo descanso do Evangelho, seremos capazes de viver uma vida com contentamento em 99% dos empregos do mundo, que não são muito gratificantes, nem muito lucrativos. E esta autora ajudou-me a descobrir uma coisa. Olha, você precisa de arrepender-se diante de Deus de tudo aquilo que você fez de errado. E arrependa-se também de tudo aquilo que você fez certo, porque não é isso que vai levá-lo ao céu. Você precisa de confiar em Deus e em Jesus, porque só Ele fez aquilo que outro não podia fazer. E só no descanso daquilo que Ele realizou, nós podemos ter um trabalho frutífero e podemos ter um descanso frutífero também. Vamos com Deus para férias. Amém? E se nós temos alguém nesta manhã que ainda não confiou a Deus a sua vida, o seu coração, os seus pesos, os seus medos, as suas interrogações, as suas ansiedades, o Deus da paz, Ele está entre nós. Ele quer tomar isso nas suas mãos. E Ele quer dar-lhe alívio. Ele quer que você experimente o verdadeiro descanso. O descanso que só Ele dá. Temos alguém entre nós que gostaria que nós fizéssemos uma oração por si, para que esta paz inunde o seu ser, o perdão que vem de Deus possa tomar conta de si, você vá para férias neste descanso que Deus proporciona. O descanso que Deus dá. Este Deus da paz está aqui, entre nós. Ele quer cuidar de si. A palavra de Deus diz que ainda que porventura uma mãe se esqueça do seu filho, Ele nunca se esquecerá de nós. Deus, nesta manhã, ministra a cada coração a tua paz, o teu descanso. E que nesse descanso e nessa tranquilidade nós possamos viver toda a nossa vida, sendo frutíferos naquilo que tu colocas nas nossas mãos para realizar. E também no tempo que tu nos dás, para nós podermos relaxar, descansar e usufruir de tudo aquilo que tu criaste. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estava a ouvir o Samuel, quando ele começou a falar sobre a Bíblia, a importância da Bíblia na nossa vida hoje. Eu estava-me a lembrar, eu estou a ler um livro intitulado A Coluna de Fogo, que tem a ver com a reforma, o início da reforma na Inglaterra. É um livro, um pequeno livro com 800 páginas, sensivelmente. Eu já cheguei à página 300, portanto já só me faltam 500 para acabar. Espero acabá-lo durante as férias. E uma das coisas que é interessante, e eu estava a pensar nesta perspectiva, é que nós temos hoje a Bíblia. Eu tenho ali o livro. Aliás, o Samuel trouxe a Bíblia, Ferreira de Almeida, trouxe o livro,
Temos a mensagem, temos a Bíblia de Estudo A, B, temos Bíblias que nunca mais acabam. E eu estava a pensar naquele versículo que diz que a alma farta pisa ao favo de mel, não é? É porque nós temos tanto que valorizamos tão pouco, não é? Eu estava a pensar porque um dos grandes pilares da reforma foi colocar a Bíblia na língua do povo. Porque, segundo a Igreja Católica, era condenado à morte quem tivesse uma Bíblia na língua do povo. E na Inglaterra aconteceu muito, pessoas que tinham a Bíblia traduzida para o inglês, quando eram descobertas, a Inquisição simplesmente punha-as na fogueira, porque era heresia ter a Bíblia na língua do povo. A Bíblia só havia para os padres, em latim, era citada, nem os padres a conheciam bem, não é? E hoje nós temos a palavra de Deus de uma forma tão natural, tão normal, que às vezes passa-nos ao lado, ou seja, nós não a valorizamos e nós precisamos de voltar a valorizar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus e o próprio Jesus formam uma unidade perfeita. Porque ele disse, eu sou a palavra. Não foi? Eu sou a palavra. Ele é o Logos, a palavra eterna. E nós precisamos, irmãos. E este tempo de férias, que de facto não seja um tempo para deixar a Bíblia a ganhar pó, mas que seja um tempo talvez para tirar mais uns minutos de reflexão e de meditação na palavra de Deus. Amém? Eu estava-me a lembrar aqui de um coro, o Samuel estava a pregar, eu lembrei-me de um coro que é, por causa da última imagem, lança teus fardos sobre Jesus. Conheces este coro, Tiago? Conheces, anda lá, tu conheces. Lança teus fardos sobre Jesus, pois Ele cuidará de ti. Olha, toda a gente sabe, só tu é que não sabes. Nós cantávamos muito isto no Café Convívio, não é? Vamos ficar de pé e vamos terminar, vamos cantar este coro. Temos que cantar os parabéns também aos aniversariantes, se eles cá tiverem, mas para já vamos cantar este coro. Vamos lá. Lança teus fardos sobre Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teus fardos sobre Jesus, pois Ele cuidará de ti. Alto, 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 põe Jesus alto. Baixo, 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 põe o diabo embaixo. Lança teus fardos sobre Jesus, pois Ele cuidará de ti. Lança teus fardos sobre Jesus, pois Ele cuidará de ti.